Estamos quase a concluir este bloco de conversas ainda em torno daquela narrativa teológica de João, do Evangelho de João, em que nesta narrativa João coloca Jesus a apresentar o seu programa político, da política de Deus, que não é poder, é política praticada e sempre com dinâmica maiútica, porque é gerada, habitada pelo Espírito Libertador e Criador. E então, estamos antes, eu sei que estou a escandalizar-vos muito, tenho consciência disso, porque estou a deitar por terra, primeiro, aquela concepção idolátrica do povo judeu, do povo hebreu de Israel, e que Jesus judeu derruba. Porque onde houver poder, não há Deus, Abba. É impossível. Nem os pais biológicos são pais se forem poder paterno. Têm que ser pais-mães, pais femininos, não feministas, pais possuídos, habitados de ternura, de afetos, de capacidade maiútica de despertar nas filhas, nos filhos, antes já da sua concepção, a originalidade que cada um há de ser neste universo polifónico. Sei que estou a escandalizar-vos, e então agora, quando afirmo que na nova aliança não há, que a Igreja se reclama da nova aliança, e isso é uma arbitrariedade pura, exatamente como a casa de David se arrogou, e foi uma arbitrariedade pura, ideologia pura. Como o Império Romano se arrogou e o Imperador César apresentava-se como filho de Deus, com culto público nas ruas e tudo. E foi também uma ideologia justificadora do intolerável, estruturalmente intolerável. E este Deus que se invoca, que se pronuncia, nunca é Deus vivo, Criador de filhas e filhos. É sempre o ídolo da Igreja ao apropriar-se da designação povo de Deus e chamar-se a si mesma novo povo de Deus, cometeu o mesmo erro histórico que a casa de David havia cometido. Deus vivo, Deus Criador, Libertador, Espírito e vida, não é manipulável por ninguém, por nenhuma instituição. E se às vezes quisermos dizer que quem ainda toca faz estremecer a linguagem antropomórfica, e perdoem-na, neste século XXI, faz estremecer o coração de Deus, Abba, são as vítimas das casas reais de David, dos impérios, e agora também do império eclesiástico do Vaticano, e dos impérios pequenos, que são as suas sucursais nas dioceses. Mas então, dirão, perguntarão, todo esse, a Bíblia no seu todo, que agora inclui os livros da Bíblia hebraica e agora também os livros das comunidades escritos depois da morte crucificada de Jesus, não têm nenhum valor? Sobre o primeiro, sobre a Bíblia hebraica, portanto até à morte crucificada de Jesus, o próprio judeu Saulo chegou a dizer que a lei que havia sido dada por Moisés, como canta tão bem o poema de abertura deste Evangelho de João,
a lei que havia sido dada por Moisés, já não diz por Deus, diz por Moisés. Quando Moisés se arroga que Deus é que lhe ditou a lei, já está a cometer idolatria. Tem que se dizer, já está a cometer idolatria, a pôr-se no lugar de Deus, a querer ser alguém que está destinado a liderar, a mandar, e não está. Ninguém está destinado, nem Jesus quer ser, muito menos Jesus, é evidente. E se Jesus recusa esse papel que lhe querem atribuir, com 1000 anos de judaísmo, e ele recusa terminantemente, diz que isso é uma tentação, pois quando as igrejas, Moisés antes, e as igrejas se arrogam do nome de Deus para justificar o seu poder eclesiástico, elas estão caídas todas assim, esmagadoramente, estateladas na idolatria. E então é tudo inútil. Quer dizer, não nos interessa para nada os textos, os livros a que chamamos Bíblia. Na versão católica, 73. É uma pequena, grande biblioteca. Não nos interessa nada. Saulo, judeu, que depois andou ali a ver se tornava dos de Jesus, teve imensa dificuldade. Não sei se sabem, mas as 3 viagens apostólicas que ele faz, ele ainda não é de Jesus. Ainda é de Cristo, do tal Cristo mítico, da casa de Davi, do Cristo vitorioso. E a prova é que no capítulo 13 do livro dos Atos, quando estão a celebrar um encontro e dizem que eram 5 que estavam congregados em nome de Jesus, 2 dos quais estão lá os nomes deles todos, no capítulo 13, logo a abrir, 2 dos quais são Saulo e o outro é Bernabé. São 2 doutores da lei no cômputo da narrativa, 5 homens que estavam ali reunidos. 3 são profetas. 2 são doutores da lei, fariseu, como era o Saulo, agarrados à letra da lei, a lei, e à espera do Messias vencedor para dar cabo dos inimigos. O último inimigo a ser vencido será a morte. Isto não anda nos nossos ouvidos sempre. É tudo mentira, é tudo aldrabice. É tudo idolatria. E então o Saulo, há ali uma interrupção naquele encontro. O Espírito fala. A Espírito fala, que é feminino. E diz: separem Saulo e Bernabé para a missão a que eu os destinei. Ora, nas nossas liturgias nunca acontece nada disto. Que é tudo ritos, rituais. É como as talhas de pedra. Era como os sacrifícios no tempo de Jesus. Separem Saulo e Bernabé para a missão a que eu os destinei. E que missão era essa? Era anunciar a boa notícia de Deus. Esta de Jesus, revelada em Jesus, até atingiu o seu ponto máximo de revelação na explosão de Jesus, que é a sua morte crucificada na cruz do Império. É o ponto mais alto da história da humanidade, em termos de luz, de revelação. E não é que, apesar de nomeados, e ao que se diz na narrativa, é de Lucas, segundo volume do seu Evangelho, apesar de nomeados Saulo e Bernabé para a missão a que eu destinei, que era para irem por todas as nações, aos não-judeus, levar a boa notícia de Deus, porque interessa a todos os povos, não apenas ao povo judeu. Não é que Saulo começa a conduzir as viagens, põe-se à frente, à cabeça do pelotão, e vai sempre às sinagogas falar aos judeus.